Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós estamos em Qumran, no meio do deserto da Judeia, e aqui é onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Vamos descobrir como era a vida nesta cidade e quem escreveu a cópia da Bíblia mais antiga já encontrada. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Estamos caminhando nas ruínas da cidade de Qumran. Aqui foram escritos os pergaminhos do Mar Morto, que são tão famosos e são considerados um dos achados arqueológicos mais importantes de todo o século XX. A existência de Qumran não era nenhum segredo. A gente tem relatos da metade do século XIX de arqueólogos e viajantes que passavam por aqui e nos contavam que nesse local tinha um grande cemitério e também uma torre. Lá no fundo nós vemos a torre até os dias de hoje, mas eles achavam que aqui era talvez algum local de proteção, uma mini fortaleza sem grande importância, e eles não sabiam o grande tesouro que se escondia aqui. E esse tesouro vai começar a ser revelado a partir de 1947 por dois jovens. Vamos agora conhecer essa história. Nós estamos caminhando no deserto da Judeia e aqui o clima é extremamente inóspito. Mesmo estando no outono, pessoal, tá quente aqui no dia de hoje. E no verão, as temperaturas passam facilmente dos 40 graus. E agora, não sei se vocês estão vendo, tá começando um vento aqui, porque daqui um pouquinho vai começar também uma tempestade de areia. Realmente não é um ambiente nada fácil de se viver. E apesar disso, a gente vê aqui uma cidade construída há mais de 2.100 anos atrás, no meio do deserto. E a única água que a gente consegue ver aqui, a gente vê ela lá no fundo, que é o Mar Morto, que por ser extremamente salgado, ele não é usado nem para bebida, nem para o dia a dia, nem para o banho. E por isso a gente se pergunta como as pessoas viviam aqui há 2.000 anos atrás, mas também como as pessoas vivem aqui até os dias de hoje. Nos dias de hoje ainda existe uma população que vive aqui na região, eles são chamados os beduínos e eles são um povo nômade e eles vivem da criação de animais. Então eles caminham aqui pelo deserto com seus animais, buscando pequenos locais com arbustos e com pastos, os animais comem e assim eles seguem para o próximo local, e assim eles vivem nesse estilo de vida tão diferente. E justamente dois beduínos são os protagonistas da nossa grande descoberta. No ano de 1947, dois jovens beduínos estavam levando seus animais aqui pelo deserto e um animal vai fugir e se aproximar de uma caverna. Até então, nada chama a atenção deles, porque aqui na região tem centenas de cavernas. E como um bom pastor, ele vai até essa ovelha, ele vai até esse animal, buscar ela na entrada dessa caverna. E ele, quando busca a ovelha, ele vai encontrar dois jarros antigos. E ele espera talvez encontrar um grande tesouro, alguma coisa valiosa dentro. Ele abre esses jarros, olha para dentro e vê pergaminhos. Com certeza ele ficou um pouco decepcionado, mas mal sabia ele que o que ele tinha encontrado era muito mais valioso que qualquer ouro que ele pudesse ter. Ele não sabia o valor do que tinha encontrado, mas ele sabia que coisas antigas valem dinheiro. Então ele pega esses jarros com esses pergaminhos, leva até a tenda dele e mais tarde eles vão vender isso no mercado ilegal de antiguidades. E esses pergaminhos vão passando de mão em mão, até que alguém pega esses pergaminhos, olha e se dá conta que isso são textos hebraicos antigos,
quão antigos? Mais de 2.000 anos. E então os arqueólogos do mundo começam a descobrir os tesouros que estariam enterrados aqui. E então se começam escavações arqueológicas aqui pelas cavernas e também pela cidade, a cidade de Qumran. Eles entendem que Qumran não poderia ser só uma pequena fortaleza com um cemitério e que tinha que ter alguma coisa muito maior e muito mais importante por aqui. E realmente tinha muito mais do que eles esperavam. Eles encontraram nas cavernas, pessoal, mais de 900 pergaminhos divididos em milhares de pedaços. E sobre esses pergaminhos a gente vai falar daqui um pouquinho. Mas antes disso eu quero mostrar para vocês a cidade de Qumran, que foi descoberta graças aos pergaminhos, e realmente o que se encontrou aqui é surpreendente. Venham comigo que vocês vão ficar fascinados também. Vamos lá! Os arqueólogos descobriram que essa cidade foi construída no ano 130 a.C. e se encontraram muitas coisas aqui que se esperavam, por exemplo, uma torre de proteção. Mas tem algumas coisas que a gente pode dizer diferentes e surpreendentes. Uma delas está aqui. Nós vemos aqui um banho ritual e se encontrou aqui, pessoal, um sistema de água gigantesco. Se encontrou nessa pequena cidade mais de 11 cisternas e banhos. O que não faz nenhum sentido contando que nós estamos literalmente no meio do deserto, numa região que não chove. E então a gente vê que eles davam uma importância muito grande para a água aqui. Primeiro ponto diferente. O segundo é que quando se escavou o cemitério que estava aqui, o cemitério tinha mais de 1.000 pessoas sepultadas, o que é muitíssima gente para uma comunidade tão pequena e que praticamente todo mundo sepultado era homem. Como assim uma cidade que viviam praticamente só homens? E mais uma coisa surpreendente. Quando a gente escava a cidade, o que é normal de se encontrar são louças, pratos, copos espalhados pela cidade. E aqui não. Aqui não se encontrou louça em nenhum local, exceto essa sala aqui que a gente vai ver agora. Essa sala se encontrou um total de 1.000 louças juntas. Essa aqui, pessoal, se pode dizer que é a despensa de toda a cidade. E esses achados surpreendentes e outros que tiveram aqui fizeram que os arqueólogos entendessem que isso aqui não é uma cidade normal, e sim que uma comunidade muito diferente vivia aqui. Essa comunidade é chamada os essênios. Então sejam muito bem-vindos a Qumran, a cidade essênia. Os essênios eram um grupo judaico que era formado principalmente por homens. E eles viviam uma vida pura e isolada aqui no meio do deserto. Eles se afastam de Jerusalém. Eles dizem que Jerusalém e principalmente os sacerdotes do templo de Jerusalém estão corruptos. E eles vêm aqui, até o meio do deserto, buscar uma conexão com Deus. E realmente eu acho que não tem local melhor como um local tão extremo como esse para buscar a conexão de Deus. E as práticas que eles tinham ligadas à água, e também ligadas a uma vida comunal. Então, pessoal, essa sala aqui é literalmente a despensa de comida, a despensa de Qumran, e essa sala onde eu estou entrando agora é o refeitório. Todos os dias a comunidade essênia se sentava aqui para comer juntos. E quantas pessoas viviam aqui? Quantos essênios existiam? É uma pergunta que não tem resposta. Tem muitas teorias entre os arqueólogos, mas uma das teorias principais calcula que eles eram por volta de 200 pessoas, porque é o número de pessoas que sentam confortavelmente nesse refeitório. Então, o que nós realmente sabemos sobre os essênios e sobre a vida deles? Eles viviam de uma maneira muito simples aqui no meio do deserto, mas eles tentavam viver da maneira mais pura e conectada com Deus. Toda a propriedade, pessoal, era coletiva.
quer dizer, eles comiam juntos, eles moravam aqui na cidade, tudo era de todos. A purificação, pessoal, também era feita através das águas. E por isso aqui, esse tanque d'água que nós vemos, esse banho ritual que em hebraico nós chamamos de mikveh, é onde eles entravam nas águas para se purificarem. Mas de tudo que a gente encontrou aqui em Qumran, sem dúvida nenhuma, o local mais importante é a sala dos escribas. E é para lá que a gente está indo, pessoal, porque eu estou sentindo a tempestade de areia se aproximando. Então vamos lá, rápido, antes de pegar toda a areia aqui no meio do deserto. Vamos lá. Vocês podem ver que aqui em volta de nós tem um monte de grupos. Qumran hoje em dia é uma atração turística, é um parque arqueológico muito famoso em Israel. Mas antes de ir para a sala dos escribas, eu só queria mostrar uma coisa rapidinha para vocês que é incrível. Aqui a gente está vendo um dos banhos rituais. E outra vez, a gente está no meio do deserto, aqui não chove. Da onde eles tiravam água para não ter só um banho ritual, mas para ter 11 sistemas de água aqui, da onde saía água. Aqui não chove, então não tem como encher uma piscina dessas com água da chuva daqui. Mas alguns dias por ano chove muito na região de Jerusalém, que é aquela região nas montanhas. E quando chove suficiente, parte dessa água corre de Jerusalém e ela cruza pelo deserto até desembocar no Mar Morto. E o que essa população essênia conseguiu fazer é pegar os poucos dias de chuva por ano que isso acontecia, desviar a água dessa chuva até o sistema de água deles. Então, pessoal, aqui, sem dúvida nenhuma, para eles era uma purificação espiritual, mas não necessariamente física. Por quê? Imagina se a água entra aqui 2, 3 dias por ano e eles seguem as mesmas 200 pessoas usando o mesmo sistema de água. Depois de uns meses, talvez a água não seja mais tão limpa e também não tem nenhuma garantia que todos os anos vai ter esse fenômeno. Então, realmente, eles usavam a água para purificação espiritual e não necessariamente física. Mas cheguem aqui pertinho de mim e vejam que nas escadas que descem tem uma divisão. Vocês conseguem ver essa divisão? Por quê? Literalmente uma questão prática. Quem descia era considerado impuro e quem subia era considerado puro. E assim eles queriam fazer a divisão. De um lado desciam as pessoas e por outro lado elas subiam. Então aqui a gente vê um desses banhos rituais. Mas como prometido, vamos agora para a sala dos escribas. Esta é a sala mais importante de toda Qumran. Ela é a sala dos escribas. O que se encontrou aqui nas escavações? Se encontraram ao longo dessa sala bancos feitos de tijolos, cobertos de gesso e na frente mesas, porque aqui os escribas se sentavam e escreviam os pergaminhos. Mais uma prova arqueológica são pequenos utensílios de tinta encontrados aqui. Mas por que a sala se chama Sala dos Escribas e não a Sala dos Pergaminhos? Porque nenhum pergaminho foi encontrado aqui, nem aqui e em nenhum local da cidade de Qumran. Os mais de 900 pergaminhos encontrados, todos, sem exceção, foram encontrados nas cavernas. Por quê? Porque no ano de 66 depois de Cristo, os judeus, cansados da opressão romana, vão declarar guerra, rebelião. E os romanos, então, vão destruir Israel. Eles vão começar a destruir Israel de norte a sul, cidade após cidade. E 2 anos depois, no ano de 68, a comunidade essênia que estava aqui em Qumran ouve que os romanos estão se aproximando e que os romanos planejam destruir toda Qumran. Imaginem o medo do essênio que estava aqui com os jarros, cheio de pergaminhos, o que ele tinha mais sagrado nessa vida. E ele corre com esses pergaminhos. Ele sai por aqui, estão vendo as muralhas da cidade, ele sai em direção às montanhas. E a gente pode ver aqui na nossa frente as cavernas. E ele corre e espalha entre essas cavernas os pergaminhos. Aqueles 2 jovens beduínos, por um acaso, descobrem o primeiro jarro. E graças a eles,
Começam as escavações na cidade, nas cavernas, e toda essa verdade começa a voltar à vida. E aqui nas cavernas foram escondidos 3 tipos de pergaminho. O primeiro são os pergaminhos bíblicos. Pessoal, aqui se encontrou uma Bíblia de mais de 2000 anos. É a Bíblia hebraica mais antiga já encontrada no mundo. Ela é quase 1000 anos anterior à segunda mais antiga. Então realmente é muito importante para a nossa fé. A gente poder pegar uma Bíblia que foi encontrada aqui, escrita há 2000 anos atrás, e comparar com a Bíblia que a gente usa até os dias de hoje. Quando Jesus, há 2000 anos atrás, entrava numa sinagoga e lia Isaías e citava tantos profetas bíblicos, como a gente sabe que o que ele estava lendo é o mesmo que nós lemos hoje em dia? Nós sabemos porque nós temos uma versão da época de Jesus encontrada aqui e por isso nós podemos comparar. Mas além dos textos bíblicos, o que mais se encontrou aqui? Se encontraram livros apócrifos, livros que eram considerados sagrados pelos essênios e pela comunidade que vivia aqui, mas que não estão dentro da Bíblia. Parte desses livros foram perdidos e esquecidos ao longo da história, como o pergaminho do Filho de Deus, o livro de Melquisedeque, o livro dos gigantes, os testamentos de Levi e tantos outros. E nós temos inclusive aqui no canal vídeos falando sobre esses livros. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. E o terceiro tipo de livros que foram encontrados aqui são literatura própria, livros escritos e compostos pelos próprios essênios. O mais impressionante entre eles se chama A Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos da Escuridão. Ele é um livro apocalíptico e ele fala dessa grande batalha. Quem seriam os filhos da luz? Os próprios essênios. E esse é o motivo deles viverem aqui no meio do deserto. Vejam onde nós estamos, pessoal. Eles viviam aqui porque eles queriam estar preparados para essa grande batalha. E a batalha realmente chegou, mas não da maneira com que eles esperavam. Os romanos vêm, destroem a cidade, destroem e matam toda a comunidade essênia. E 2000 anos depois, de uma certa maneira, eles têm uma pequena vitória. Que eles, como um grupo, não sobreviveram, mas os textos deles sobreviveram até os dias de hoje. E é realmente um milagre como mais de 900 pergaminhos sobreviveram por mais de 2000 anos. Alguns de uma maneira impressionante. O livro de Isaías, ele está completo do início ao final. Vejam as imagens de como o livro de Isaías se parece nos dias de hoje. É difícil de acreditar que esse livro tem realmente mais de 2000 anos. Então, os essênios, eles não vão ter a vitória que eles imaginavam, mas eles vão trazer a vitória através de nós, através da confirmação da Bíblia, através dos textos deles. Um grande beijo e até a próxima!